Felipão, vamos que o programa vai começar aí. Pera aí, mano, tô terminando aqui minha aposta na Bet Nacional, velho. Pera aí. Pois é, se você quiser também apostar, faça isso, mas com responsabilidade, clicando no link na descrição. O Diagramas Japoneses aqui diz o seguinte: Oi, meus labutos favoritos. Vocês vão falar sobre a notícia de hoje, sobre o Neymar ter supostamente falado aquilo que a Cazé TV postou hoje de manhã? Não é possível. O que ele falou? A gente Eu, separou aqui uma parada dele desmentindo um jornalista, né? eu mandei pra você. Mas eu não sei o que mais que foi além disso. Se teve alguma coisa a mais, mande aí. Mande aí. Eu não sei nem se esses diagramas são japoneses, viu? Coisa parece meio hindu. Falei que são japoneses, mas não sei não. O que ele Ó, falou na casa? não sei, cara. Não tô sabendo, por Não isso que vi eu tô também. perguntando. Não estou sabendo. Bom dia, por que não aparecem notificações das lives da manhã? Porque você não deixa o like, Bruno. Deixa o like aí. Não esquece do like. Que aí o YouTube vai entender que você gosta e vai te recomendar. Mas ó, quando você achar quando você não receber notificação, saiba que por volta das 11 e pouquinho a gente tá aqui, pô. É coreano, o pessoal falou que são os diagramas aqui. Ah, tá. Se é isso, a gente vai tratar aqui. Vamos começar por esse assunto então, que é o seguinte, o Felipe, começa por uma matéria do GE. Deixa eu até buscar a matéria aqui. Buscar a matéria do GE que trata desse assunto. Saiu uma matéria escrita por vários braços, várias mãos ali, de que o Neymar teria ligado para o Vojvoda e teria reconhecido ter se cedido nas reclamações no último jogo contra o Flamengo. A matéria é essa daqui, assinada por Ana Canhedo, Bruno Gutierrez e José Edgar de Matos. A matéria diz que o Neymar conversou por telefone com um técnico argentino e admitiu que exagerou no comportamento explosivo. A matéria já tinha dito ontem que a postura dele irritou companheiros e dirigentes do clube. E na conversa que, segundo a matéria, teria acontecido, o Neymar atribuiu seu mau comportamento ao nervosismo com a atuação do árbitro, considerada por ele muito ruim, mas não teve pedido de desculpas, apenas um discurso de estar à disposição para ajudar o treinador de uma maneira melhor. O Neymar também teria dito que gosta do trabalho do Vojvoda e que vê uma melhora no desempenho do time com a chegada da comissão técnica dele. E o Santos estaria tratando o assunto como resolvido. Para mim tá muito claro, tá? O Santos foi rebaixado ontem, quando o Santos... E assim, não há mais nenhuma esperança, tá? O Santista que tem alguma esperança, porque assim, o Santista tem que orar, tem que rezar, nós somos trouxas e nós, como nós somos torcedores, a gente tende a tentar acreditar num milagre até o paciente ir embora. Mas o Santos era um paciente em coma, induzido, que foi depois do que aconteceu ontem na Vila Belmiro, o que não aconteceu, o Santos se tornou um caso perdido da medicina. Quando o Alexandre Matos, que é quem deveria cobrar um comportamento do Neymar, quem é o chefe do Neymar, o diretor de futebol, faz uma nota em defesa ao Neymar, dizendo que gênios são assim mesmo, e que ele está com o Neymar em todos os momentos, mas inclusive nas pancadas, só elogiando o Neymar, você vê que o clube não tem comando nenhum e que o Santos se tornou, e até foi o título do meu vídeo ontem, a prostituta do Neymar. É isso, assim. O Santos hoje é a rampeira do Neymar, assim. É isso. Bom, entendemos. E o Neymar bota, tira, põe, faz o que quiser. E o Bate, Sant... bate na e o cara. bate na cara, surra de pica mole e é isso aí. É isso. Por que é assim? Porque não há comando, não há ninguém capaz de falar para aquele que se coloca como dono do clube que ele está errado. E aí, assim, diante desse cenário, com os jogadores, eu não tenho a menor dúvida de que eles ficaram irritados, que eles estão incomodados com todo o cenário, né, que foi traçado ao longo da temporada, o excesso de privilégios que se estende para esse final de semana, inclusive com o Neymar não concentrando num dia antes para o jogo.
etc. 2 dias antes, no caso, né? Se concentrando só um dia antes, indo depois, sem a comissão e o staff do clube. E não bastasse isso, tendo todo tipo de comportamento que ele teve, humilhando os jogadores dentro de campo, chutando água na cara de todo mundo, não ficando no banco de reservas depois e tudo mais. Tudo isso, o Santos perdeu uma ótima oportunidade de falar: Neymar, cara, contamos com você. Não era sobre demitir o Neymar nem nada, mas era contamos com você. Só que é o seguinte, aqui há limites. Esse tipo de comportamento não vai ser tolerado. Mas o Santos simplesmente, inclusive, Felipe, a apuração do colega, do Lucas Mussetti, o Santos, ele traz a apuração de que o Santos tem um modus operandi que quando o Santos tem alguma insatisfação com o Neymar, o Santos não fala ao Neymar, o Santos reporta ao Neymar pai, para que o Neymar pai fale. Você imagina o Barreal chegando atrasado, assim, aí o Santos liga para a Argentina, assim, pro pai do Barreal e fala: ó, fala com seu filho aí. Assim, de novo, a postura do Santos com o Neymar é de prostituição completa, assim. E o Santos aguarda com que o pai dê uma bronca, porque o Santos não se coloca, não se vê grande o suficiente e ninguém ali, comissão técnica, presidente, diretor de futebol, ninguém se vê grande o suficiente para se colocar acima do Neymar como a empresa do Neymar, né? O Santos se coloca numa relação de total subserviência. E diante desse comportamento, para mim, o Santos caiu ontem. O Santos não tem mais chance nenhuma de ficar na Série A. Com todo respeito aqui aos santistas, como eu, que vão sentar a bunda no sábado, 9 horas da noite, e vão tentar se enganar. E mesmo que ganhem, vão continuar tentando se enganar, mas que o final vai ser trágico, porque o Santos tomou a decisão de que o final seja trágico. O Santos tomou uma decisão entre corrigir os problemas, corrigir uma rota a tempo, não que fosse garantido que fosse ser livrado do rebaixamento com esse time mal montado, mas existia ainda uma esperança, um tratamento. Diante dessa postura do clube, eu acho que o Santos tomou a decisão de jogar a Série B mesmo. Mas a matéria foi essa, escrita pelo GE, que o Neymar desmente, Felipe. E ele desmente de maneira taxativa. Ele escreveu o seguinte: mais uma mentira inventada por um jornalista de merda. Que isso, cara? Ô, louco. Imagina o seguinte, Felipe, se a gente fala mais um jogo pífio de um atleta de merda, como que isso seria interpretado? Se um jornalista dissesse: olha lá, mais uma atitude ridícula de um jogador de merda. É muito louco feio, isso, né? Que coisa feia, hein, Neymar? Que coisa feia, que coisa baixa. Cara, o Neymar, ele tem algum... eu vi um corte na Trivela, acho que do Nelson Coutro. Eu vi também, engano, muito bom corte. O cara fez uma análise, velho, brilhante, assim, que eu não vi ainda. Aliás, já vi, nós mesmos já falamos aqui, no início do ano, lá depois no meio do ano, né, depois daquele jogo do Vasco, da goleada e tal, que nós tentamos aqui, de maneira rasa, analisar o comportamento do Neymar nesse sentido. E o Nelson traz um pensamento um pouco mais profundo sobre isso, né? Falando sobre a questão do próprio Neymar consigo mesmo, de nunca ter vivenciado esse tipo de coisa que ele está vivendo hoje no Santos, de sempre responder todo mundo, de ter essa mania de responder todo mundo, uma certa distorção da realidade, e que ele precisa de uma coisa que todos nós precisamos: terapia. O Neymar precisa, cara... sabe, dá uma baixada, irmão, na bola, assim, cara. Vai refletir um pouco sobre os seus atos. Pra que responder a jornalista desse jeito? É esse corte aí, cara. Ele não tem problema nenhum de falar que é uma mentira, tá? Se é uma mentira, ele pode agora dizer que o cara é um jornalista de merda. Aliás, foi uma equipe de 3 jornalistas que fez a matéria. Assim, é ofensivo. E aí alguém que, não, olha, nossa, recebe muitas ofensas. Recebe mesmo? Porque o que eu tô vendo, é claro, muita gente falar ao respeito dele, muita gente chocada com a falta de futebol, chocada com o comportamento, mas eu não me lembro de alguém ter falado que ele é um jogador de merda, uma pessoa de merda, um profissional de merda. Não. E aí ele ataca o jornalista, um jornalista de merda. Ele se acha tão acima do bem e do mal que ele acha que ele pode falar qualquer coisa, assim. Que ele acha que ele pode falar qualquer coisa. Fora da casinha, velho.
Tá aqui a reflexão do... Como é o nome Nelson. dele? Nelson. Nelson Coutro. É Coutro, isso. isso. Vamos lá. Então, eu acho que de uns 5 anos pra cá, eu vejo que o Neymar perdeu a alegria de jogar futebol. E eu acho que ele é um tipo de pessoa e um tipo de jogador. Acho que todo mundo conhece um tipo de pessoas assim, que meio que levam tudo na brincadeira, sabe? Meio que levam tudo na zoeira. E eu acho que pra ele desempenhar bem em campo, pra ele ser o Neymar que dribla, que dá caneta, que dá chapéu, que tira a onda com a torcida, com o adversário e consegue jogar, ele precisa entrar em campo meio que como se fosse uma pelada, sabe? E nos últimos anos, acho que muito por conta das lesões, acho que começa ali por conta das lesões, ele vem se frustrando muito e ele vem entrando em campo para calar os adversários, para calar os críticos dele. E aí, como eu falei, acho que ele me parece, passa essa impressão de ser um cara muito perto de ter um burnout. E aí, eu acho que ninguém consegue imaginar o Neymar fazendo terapia, por exemplo, mas eu acho que seria muito importante, porque me dá agonia ver ele. Com certeza ele é um cara que tem muita coisa guardada dentro dele e ele é um cara que sempre que é criticado, ele é sempre muito reativo, ele sempre responde muito. Me parece que é um cara que não gosta de falar sobre as questões dele, e ele deve ter muitas questões, um cara que desde os 11 anos é considerado aí uma grande promessa, desde os 11 anos vale 50 milhões, depois 100, 200, 300 milhões, 500 milhões. Ele deve ter muita coisa dentro dele, que eu acho que nesse momento tá interferindo muito e acho que acaba, no final das contas, o produto final é esse cara que tá em campo, que briga com o árbitro o tempo todo, que briga com os companheiros, que briga com a torcida adversária, que briga com a torcida dele, né? Ele brigou com o torcedor do Santos, o que é inacreditável. Então, ele é um cara que eu olho para ele e vejo alguém que precisa de ajuda, mas que não vejo ele sendo um cara que vai pedir ajuda. Eu acho que ele, infelizmente, nunca mostrou ter a humildade de assumir ser alguém que precisa de ajuda. Então, como o Tim falou, é muito deprimente e muito triste, assim, falando aqui como alguém que acompanha o Neymar desde que ele tinha 16 anos, acho que eu percebo muito isso, assim, um cara que entrava em campo feliz para jogar futebol e hoje ele entra em campo com muito peso nas costas, querendo responder todo mundo, no final das contas ele não consegue responder ninguém, se frustra, briga com todo mundo e, assim, muito, muito frustrante o que acontece com ele. Cara, assim, assim, é muito louco isso, porque eu gosto de separar um pouco as coisas, porque aqui no canal nossa cobertura é geral, é sobre o futebol brasileiro em geral, futebol internacional, sobre seleção, sobre os nossos times também, mas que o foco é geral. Então acho que cabe muito mais neste canal esse tipo de reflexão com relação ao que pode estar levando o Neymar a não só esse jogo abaixo, mas também esse tipo de comportamento. Às vezes, no meu canal, e às vezes as pessoas não entendem muito, ali é um canal sobre o Santos Futebol Clube, que eu observo as coisas sobre a ótica do Santos. Eu acho que sobre a ótica do Santos Futebol Clube, essa relação é extremamente tóxica para o Santos. O Santos está diante de uma relação tóxica, tipo a namorada que está sendo abusada pelo namorado. Assim. Hoje a relação entre Neymar, família, staff Neymar e Santos é uma relação abusiva, né? O Santos apanha todo dia, toma surra todo dia e continua ali no pé e pedindo pelo amor de Deus pro abusador não ir embora. Assim. A relação do Neymar com o Santos Futebol Clube é de puro abuso hoje. E eu, como torcedor do Santos, alguém que tem um canal do Santos, que cobre o dia a dia do Santos, tenho que falar sobre esse prisma, sobre essa perspectiva. Um cara perguntou, tem que mudar o nome desse canal para Rodolfo Gomes falando sobre o Neymar. É simples, o Neymar foi embora do Santos, eu paro de falar sobre o Neymar naquele canal. Aí a gente pode talvez tratar o Neymar aqui no Futeboté como um jogador do Inter Miami, como um jogador do Cruzeiro, um jogador do Grêmio, um jogador da seleção brasileira ou não. Mas naquele contexto, a minha opinião vai ser muito sobre a ótica do Santos. E aí passa a ideia, quando você analisa sobre a ótica do clube pelo qual você torce, a ótica do que você está querendo abordar, que você odeia o cara, que você não vê que o cara é uma pessoa, que você não consegue entender os comportamentos. Mas quando a gente olha pela ótica da maioria das pessoas, na final, que não são torcedores do Santos, que torcem para que o Neymar seja uma esperança para a Copa do Mundo, que torcem para que ele seja, que enxerga nele o último cara de potencial capaz
de fazer um time da seleção brasileira ser campeão de novo, né? Porque o Brasil também tem muito esse olhar a partir do que foram as outras conquistas, de que precisa ter um craque muito fora da curva ali, carregando o time nas costas. Depois também do que a gente viu com o Messi na última Copa fazendo pela seleção da Argentina e tudo mais, incutiu esse sentimento de que só dá para ir com ele. E eu entendo isso, a gente analisa isso. Mas, e aí quando a gente vai para esse lugar, eu acho que pouquíssimas pessoas foram tão assertivas com relação ao que parece ter se tornado o Neymar do que o Nelson Coutro aqui nesse vídeo. E que é, de alguma maneira, o meu sentimento. Assim. Lembra do Ousadia, Alegria? O cara chegava para os jogos ali, era tudo uma grande festa. E o discurso dele, e a gente que acompanha, torcedores assim que acompanham a Santos TV, lembra bem dos discursos do Neymar de, vamos jogar solto, vamos jogar feliz, vamos se divertir. Esse era meio que o discurso do Neymar. Hoje é um discurso muito mais pesado, muito mais sisudo. Você vê o Neymar assim, chegando com aquela caixa de som no estádio, meio que para fazer propaganda, e todo mundo meio calado. E um cara, não é orgânico, e um cara moribundo, assim. Um cara que ele é feliz com os amigos, ele é feliz ali quando o Gabigol liga pra ele fica dando risada de Kings League e tal, ele é feliz jogando pôquer, e não é uma crítica, ele pode ser feliz fazendo outras coisas, mas ele tem que entender que se ele não é mais feliz jogando futebol, se ele entende que o futebol não dá mais, não traz mais possibilidades de ele ser feliz, ele não precisa mais do futebol. Ele não precisa mais, ele já conquistou tudo que ele tinha que conquistar, ele ganhou muito mais dinheiro que, exceção a Cristiano Ronaldo e Messi, a todos os outros jogadores de futebol da história. Então, assim, ele, cara, não precisa de mais nada. Se ele entender que o futebol não é um ambiente mais que o faz feliz, mano, aposenta. E a impressão que eu tenho é essa, sabe? Ou vai buscar ajuda, entender por que o futebol não tá mais fazendo ele feliz. E aí, parada de botar a mão na consciência e pedir ajuda, mas muitas vezes quando você... Eu não consigo ver o Neymar fazendo isso. Mas sabe por que você não consegue ver? Não consigo, sabe por que você não consegue ver? Porque a gente não consegue enxergar dentro da relação do Neymar alguém capaz de ser essa pessoa, que seja o exemplo dele. Uma das coisas mais legais do documentário da Adriane Galisteu, Meu Ayrton, na HBO Max, é que se fala muito da relação do Ayrton com o Braga, com o Braguinha, que era um entusiasta, um multimilionário, que era um entusiasta de esporte, e ele meio que abraçava uma galera do esporte, e era padrinho de todo mundo. Ele se tornou um dos melhores amigos do Ayrton, e como ele tinha a idade meio que do pai do Ayrton, ele se torna uma figura paterna muito também porque o pai do Ayrton era um cara mais sisudo, um cara mais humilde, um cara mais simples, que não verbalizava tanto. E o Braguinha era o cara que estava ali viajando com o Ayrton e era o único cara que tinha coragem de falar coisas pro Ayrton que ninguém tinha coragem de falar. E era uma figura de um cara mais velho, um ídolo pro Ayrton, alguém que o Ayrton respeitava. Alguém que quando o Ayrton subia em cima do tamanco, era alguém pra dar uma bica no tamanco. O Neymar nunca teve isso. O Neymar sempre teve. O Neymar, assim, por mais que ele fale do respeito que ele tem pelo pai dele, o pai dele só é o pai dele porque existe o Neymar. O pai dele era um cara que trabalhava na CET, entendeu? O Braguinha, nessa figura, não. Já era um cara multimilionário que ajudou o Ayrton no começo da carreira, né? Então, assim, foda-se o Ayrton pra ele porque ele era rico por ele. O Neymar pai, por mais que ele tenha feito sempre essa vista de o chefe da família, o cara que toma conta de tudo, o cara que assina os contratos, o cara que toma as decisões, no fundo, o pai do Neymar sempre foi um empregado do Neymar. E sempre vai ser. Sempre vai ser. Então, assim, quem é a pessoa que vai chegar e chamar o Neymar e falar, cara, você precisa fazer isso? Porque os parceiros do Neymar hoje vislumbram no Neymar um cara que é o brasileiro mais seguido do Instagram. Então, um post com o Neymar muda a vida de qualquer pessoa. Ah, sim. Então, quem que vai se indispor com o Neymar? E outra, todos os amigos do Neymar foram amigos que o Neymar tirou da merda, e transformou em empresários. E quem que vai ser o Gil Cebola, vai ser o Chris Guedes? Esses caras que ninguém saberia nem quem são, se não fosse o Neymar, terão força pra chegar e falar, Neymar, caralho, não existe isso, não existe alguém na vida do Neymar, Felipe, que seja maior que ele, alguém que seja exemplo pra ele, que seja capaz de puxar o braço dele e mostrar pra ele coisas que ele precisava ver. E aí nessa relação empregatícia com o clube, e o clube
que foi o clube que revelou ele, que poderia ser esse alento de, cara, calma, você tá no caminho errado, vamos te mostrar aqui. Não, o clube, o diretor de futebol do clube faz um post dizendo praticamente em outras palavras que tudo que ele fez é correto. O presidente se cala e o presidente é calado, inclusive, pelo pai. Contei aqui, a notícia não é minha, o bastidor é do Lucas Mussetti, mas que ele conta os bastidores ali da inauguração da reforma do Hotel do Santos, Recanto dos Alvinegros lá no CT Repelé, que o Neymar pai chega atrasado, o Marcelo Teixeira vai fazer uma brincadeira com ele. Pô, chegou cedo, hein? Ele tô fazendo o que você deveria estar fazendo, trabalhando. Tipo assim, essa é a relação do Santos com a família Neymar hoje. O presidente se vê, e olha que o presidente é um cacique da cidade, é um cara muito poderoso, mas ele se vê totalmente abaixo dessa família. Então, quem é a pessoa que o Neymar vai parar e ouvir? Essa pessoa simplesmente não existe, Felipe. Essa é a impressão que eu tenho. Cara, eu me recuso um pouco a acreditar que não há uma pessoa no entorno do Neymar que chegue pra ele e fale, irmão, dá uma segurada, velho. Ô, Eu tá duvido. passando do limite. Cara, mas aí é muita loucura, velho. Aí, na moral, aí o cara vive numa redoma mesmo. Mas aí é papo de rei Salomão, assim, cara. Não tem como, cara. Não tem como o cara viver num mundo que separe tanto ele da realidade. Felipe, Como o cara se comparou com o Kobe Bryant, cara. Ontem, velho. Antes de ontem, cara. Isso não é uma... O cara é um lunático. Pensando Ele é lunático. Pensando do ponto de vista comercial, o Neymar é uma grande potência porque ele é muito grande na rede social e qualquer coisa que ele poste lá tem retorno, tem view, tem comentário, tem engajamento. Isso, do ponto de vista comercial, para marcas, é um paraíso. Agora, será que o staff dele não se preocupa com a imagem que o Neymar tem perante o grande público, velho? Eu sei que ainda tem os bajuladores, que ele ainda é um cara que tem muitos fãs, mas ao mesmo tempo que ele tem muitos fãs, ele divide muito. Ele tem muita gente que não gosta dele por ele ser assim, por ele ter esse tipo de comportamento. Isso é ruim a médio e longo prazo. Pode-se olhar que, pô, é legal o Neymar ser bilionário, como já saíram notícias aí e tudo mais. Pô, isso é maravilhoso. Sinal que deu certo, porque muita gente olha só pro lado financeiro. Mas e o legado? E do ponto de vista esportivo? Tudo bem, ele ganhou muita coisa, ele foi importante, mas qual será? Será que eles têm a preocupação de imaginar, pô, qual será a lembrança que as pessoas terão do Neymar quando ele parar de jogar bola? Qual a imagem que vai ficar? Vai ficar a imagem de 10 anos atrás, de 15 anos atrás? Ou vai ficar essa imagem do cara que poderia ter sido e não foi por conta disso, disso e disso? Será que será que não há essa preocupação no entorno do cara, do próprio pai dele, dos amigos dele, de chegar e falar, cara, vamos procurar uma ajuda. Sabe qual que é a minha impressão? Dá uma acalmada, você tá muito nervoso. Quando a gente... Não precisa ficar respondendo a jornalista do GE, não precisa ir bater boca com o boné na arquibancada. Felipe, não precisa chutar a garrafa no banco de reservas. Pelo amor de Deus, cara. Quando soltaram aquele documentário de áudio do Neymar no UOL, ali mostra muito como o começo da carreira do Neymar tinha uma preocupação muito forte com relação à imagem dele. Tanto que quando o Neymar... Conta-se uma história no documentário, quando o Neymar engravida a menina que não era nem namorada, né? A Carol Dantas lá. E tudo mais, e o Neymar pai fica fuleiro da vida com ele, etc. É automaticamente criado um plano em termos de empresa para se... Porque o Neymar estava no auge das propagandas na época, mas para se atenuar aquele episódio. Então, todo o comportamento que o Neymar teria, a relação que ele teria com a menina, tudo isso foi muito bem desenhado do que eles gostariam de passar para a opinião pública do comportamento do Neymar, visando ganhos... comerciais através da imagem, tá? E então assim, houve ali, esse foi só um episódio de atitudes que a empresa do Neymar teve, a NR, em tentar meio que condicionar uma boa imagem, um bom olhar da opinião pública para com o Neymar. E isso perdurou durante a carreira do Neymar, só que em dado momento a impressão que eu tenho é que se perdeu. A impressão que eu tenho é que chegou num momento essa relação ali internamente entre o Neymar e o pai dele, que se tornou um pouco mais esquizofrênica, que passa muito do momento que o Neymar... Você acha que você perdeu? Eu não sei, cara, eu não sei. Quando mas foi a época? Eu não sei, mas eu acho que tem um pouco a ver, na minha visão, do período que o Neymar... E aí eu não tô atribuindo aqui
ao relacionamento dele atual. Mas o relacionamento dele atual, na minha visão, ele leva o Neymar para um lugar que ele deveria ter ido até antes na vida, que é um lugar de um homem de família, pai de filhos, um cara que responde sobre os seus próprios atos, etc e tal. Me parece que o Neymar chegou no momento que ele olhou para si e pensou e falou, cara, não dá mais para eu ficar sendo a minha opinião, o que eu tenho que falar, como eu tenho que falar, tudo sendo orquestrado por uma empresa. Eu tenho que ter um pouquinho de autenticidade aqui para ser eu. E então não vou aceitar mais o que toda essa redoma me coloca. E aí, cara, assim, quando isso aconteceu, quando essas rédeas foram soltas entre a empresa Neymar e o Neymar como indivíduo, a gente percebeu que era um cara muito pouco preparado para lidar com isso. Porque foi um cara que foi moldado desde os 11 anos de idade para ser um fenômeno do futebol e pouco preparado psicologicamente para lidar com isso. Intelectualmente para lidar com isso. Alguém que as pessoas não se preocuparam no homem, na pessoa que eles estavam formando. Eles só se preocuparam com o jogador de futebol. E quando eu falo homem, eu não tô falando sobre caráter, sobre ser um filho da puta, ser uma má pessoa, não tô falando sobre isso. Mas tô falando sobre o ponto de vista intelectual, ponto de vista de leitura, de melhora com relação à visão um pouco mais global das coisas que aconteciam no planeta, no mundo, dado o tamanho que ele se tornou. Não houve uma preocupação. Afinal de contas, esse tipo de preocupação e você ser uma pessoa melhor, uma pessoa que tem boas frases e tudo mais, se mostrar assim, é importante porque você carrega essa responsabilidade, mano. Sem dúvida, sem dúvida. A partir do momento que você tem 300 milhões de pessoas que te seguem no Instagram, você tem uma responsabilidade. E a impressão que eu tenho é que, mano, o entorno do Neymar não tem nenhuma preocupação dele ser assim, cara. Isso é... Eu já não acho que eles não tenham. Eu acho que eles já largaram mão, eles não conseguem mais. A visão que eu tenho é essa. Porque quando você olha o comportamento dessa gente lá atrás e você olha o comportamento dessa gente hoje, você vê que é diferente. Eles não conseguem mais. E aí você vê o Neymar, que é um cara de 34 anos, se comportando. Esse comportamento dele xingando o jornalista é um comportamento de um jogador de 17 anos, com 34 anos, cara. Você vê um jogador que não teve a oportunidade de amadurecer por tudo que ele foi envolvido desde muito criança. Não teve? Eu acho que não, cara. Eu acho que ele foi colocado Ele foi colocado quase... Eu vejo o Neymar praticamente como aquele personagem do Jim Carrey que foi colocado num reality show lá. O show de Truman, cara. É meio que aquilo, assim. Colocaram ele no mundo artificial, que ele era o cara, que ele estava certo sempre, e que não existia nada além dele, que ele era o maioral, que eu tenho que deixar o Barcelona para ir pro PSG porque eu sou pica, entendeu? Eu sou melhor que o Messi. E tinha gente que na época defendia isso. E aí, o que isso faz? Faz com que, dentro desse mundo artificial, o cara não consiga se desenvolver de maneira psíquica, cara. Eu não sou nenhum psicólogo, eu não tenho... Apesar de eu fazer psicanálise há muitos anos e tal, mas a impressão que eu tenho de fora é que foi construída uma redoma tão grande no universo do Neymar que quando ele saiu, quando ele descobriu, quando ele tocou naquele céu, aquele Vanilla Sky ali, viu que era um mundo artificial e que ele botou o pé pra fora, ele era uma criança no corpo de adulto, cara. Ele era uma criança no corpo de adulto. E aí o cara acha muito legal simplesmente chamar um jornalista e falar que é um jornalista de merda. Porque ele é o dono do mundo. Na cabeça dele. Ele é o Kobe Bryant. Não importa se o Kobe Bryant tinha Mamba Mentality, etc. Ele é quem ele quiser ser. Se amanhã ele quiser ser o LeBron James, ele vai ser. Se ele quiser ser o Jordan, ele vai ser. Se ele quiser ser o Batman, ele vai ser. E ele compra um Batmóvel pra sala dele. Ele estava vestido de Batman outro dia na Vila Belmiro. E isso não é brincadeira, isso a gente brinca e tal, porque no nosso mundo da realidade... Isso é uma loucura e a gente trata isso como uma piada. Só que no mundo dele, ele é quem ele poderia. Ele é uma criança num corpo de 34 anos. Um cara que ele tá querendo dizer alguma coisa. Ele tá querendo dizer alguma coisa. Peraí, eu não vivi. Toliram a minha infância. O meu pai não deixava eu sair com os meus amiguinhos porque eu tinha que ficar chutando bola de esquerda pra melhorar a minha canhota. A relação tem toda a cara, eu não tava falando, mas tem toda a cara de ter sido muito difícil e até abusiva.
na Meu infância. pai sempre falou pra mim que o Entendeu? Neymar lembra o Michael Jackson, cara. Então, cara, é Meu meio pai que sempre falou isso. isso. É meio que Sempre. isso. E aí, quando. O que o Michael Jackson fez quando ele ficou velho? O cara montou um parque de diversões em casa. O que o Neymar faz? Compra um Batmóvel pra sala. E aí você olha a cara dele naquele Batmóvel. Assim, pra gente que tá no mundo real, aquilo é ridículo. Mas pra ele, é tipo a gente, quando a gente comprava. Você não fazia, mas sei lá, eu quando comprava um bonequinho dos Cavaleiros do Zodíaco, e eu achava que aquilo, eu entrava naquela fantasia, achava que os bonequinhos tinham vida. O Neymar acha. Isso ainda, ele tem um pensamento infantilizado ainda porque a infância dele foi tolhida pela família, cara. É muito grave, cara. E todos os comportamentos que a gente vê do Neymar hoje é de uma criança no corpo de um cara de 34. Isso que é o mais triste, cara. Isso que é o mais triste. Porra, é isso, cara. É isso. Isso aí ele precisaria resolver. Cara, assim, ele vai precisar resolver isso algum dia na vida dele, cara. Não sei se vai. agora, Não, jogando isso aí bola. isso não se resolve tão simples. Não, É isso é um um trabalho de formiguinha, de cara. anos, cara. É um trabalho Você de vai anos. ficar uns 3 anos até cair a sua ficha de tudo que você viveu. Porra, cara, eu espero que um dia ele não se arrependa, assim, do ponto de vista profissional, porque é aquilo que eu falei, cara. Ele pode ter ganhado o maior número de dinheiro do mundo, ter sido como empresa absolutamente bem sucedido a partir desse ponto de vista financeiro, mas o que eu pego pra mim, se eu fosse um cara esportista, se eu fosse um jogador do quilate que ele foi, eu ia, mano, ficar me martirizando. Caralho, será que eu fui tudo que eu poderia ser? Cara, essa deve ser uma das piores sensações do mundo, cara. Essa deve ser uma das piores sensações do mundo, de você pensar que você poderia ter feito e não fez. Por isso, isso, isso e isso. Vários motivos que aí cabe a ele elencar. Mas que nós aqui do lado de fora, público, imprensa, nós identificamos alguns motivos que fizeram o Neymar não ser o que ele poderia ter sido. E isso é culpa exclusivamente dele e do entorno dele. Então, o cara, quando ele cair na real, nesse ponto de vista, cara, aí é foda, irmão. Aí Aí, você tem que correr pra terapia mesmo. é isso. Porque pode ser complicado do jeito que o cara vai reagir. Do ponto de vista de, meu, caralho, velho, poderia ter sido. Poderia ter jogado mais 2 Copas, por exemplo. Se eu tivesse feito isso, me cuidado aqui, não ter se machucado tanto aqui. Pô, cara, nossa, cara. Várias e várias e várias hipóteses poderiam ter acontecido, mas esse é o cara que a gente. Esse é o Neymar, cara. A vida dele acho que daria um baita de um documentário, cara. Diferentemente do que foi feito na Netflix. Assim, se fosse uma parada fiel mesmo aos acontecimentos, assim, acho que seria um baita de um personagem. É um baita de um personagem.